E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitson do canal Programador Excel VBA e nesse vídeo vamos tratar de gráficos dinâmicos em formulário, onde você vai estar aprendendo. Vou executar aqui o nosso formulário. Ao selecionar um gráfico, ao clicar no botão, ele vai exibir o gráfico de forma dinâmica no nosso formulário. Ao selecionar um segundo gráfico, observe que ao fazer o clique ele também traz um segundo gráfico para a gente. E assim vai acontecendo. Perceba que eu tenho basicamente 4 gráficos, que é o que eu estou visualizando aqui. E conforme eu selecione um, ele traz para dentro do meu formulário. Muita atenção, porque nesse código a gente vai estar trabalhando no máximo com 10 linhas de comando. Então, aconselho a você que assista até o final, pois o código aqui que a gente vai estar criando, provavelmente você pode não conhecê-lo, beleza? Então eu peço a você que, caso ainda não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações. Então, vamos estar fazendo basicamente aqui a programação do zero. Vou deixar apenas pronto o formulário. Então, aqui eu tenho basicamente 4 gráficos. Vou só exibir aqui minha barra de fórmulas. Esse é o gráfico 1, esse é o gráfico 3, o 4 e o 5. Os gráficos são bem simples, porque o intuito dessa videoaula é mostrar a você como exibi-los lá no formulário de forma dinâmica, com código VBA bem prático. Então, independente do gráfico que você cria aí, se você seguir o passo a passo aqui, você vai conseguir exibir o seu gráfico lá no nosso formulário. Então, vou pressionar aqui Alt F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor. Eu posso estar pressionando Ctrl mais R ou simplesmente clicar em exibir Project Explorer. Então, vou dar um duplo clique aqui no nosso Useiform 1. Vou mostrar aqui para vocês que aqui eu tenho um controle chamado Imagem. Nada mais é do que eu vim aqui exibir minha caixa de ferramentas. É este controlezinho aqui, ó, o Imagem. Basta você arrastar aqui para dentro do formulário. Tem uma Combo Box chamada CMB Seleciona Gráficos. Tem um botão BTN Seleciona Gráficos. E obviamente uma label. Perfeito? Então basicamente é bem simples o nosso formulário. O que vamos fazer aqui? Vou dar um duplo clique no nosso botão. E vamos fazer aqui a programação juntas. Então, eu vou precisar do que? Vou precisar basicamente declarar 3 variáveis. Vou chamar uma variável chamada gráfico. E vou classificá-la do tipo as chart, ou seja, do tipo gráfico. Uma segunda variável, vou declarar ela do tipo worksheet e vou chamá-la de W. Ou seja, vou estar trabalhando com a propriedade sheets dela. E uma última variável, vou estar declarando ela do tipo string e vou chamá-la de caminho. Ou seja, ela vai armazenar texto. Observe que a minha sheets aqui eu não renomeei. Então eu vou trabalhar com ela aqui via código, como o nome já está aqui, ó, plan 1. E o que eu faço agora? Simplesmente vou setar a minha variável W. Vou dizer que é o mesmo que a minha sheets. Plan 1. Fecho o meu parênteses. Como é um texto, vou colocar entre aspas duplas. E a partir desse momento, você que já acompanha o canal, sabe que o VBA vai interpretar que W é o mesmo que plan 1. E agora o que é que a gente faz? Esse arquivo aqui está salvo dentro de uma pasta. Então, esse é o arquivo que eu estou manipulando nesse momento. Observe que não tem nada fora ele dentro da pasta. Ele está salvo dentro de uma pasta chamada gráfico, que está salvo dentro de outras pastas. Perfeito? Então, voltando aqui para o nosso código, basicamente o que é que vai acontecer aqui? Eu vou primeiro fazer uma verificação para verificar se aquela minha combo box está preenchida. Caso ela esteja, aí ele vai executar o nosso código. Então, vou utilizar o nosso if para verificar se o que? Se a minha mi.cmb seleciona gráficos .value for diferente de vazio, então ele vai fazer o que? Então, eu vou setar a minha variável gráfico, que foi declarada do tipo chart, ou seja, do tipo gráfico.
E o que é que ela vai fazer? Ela vai assumir um valor. Ela vai assumir o valor que estiver na minha w.shapes. Ou seja, shapes, como a gente já viu em um vídeo anterior, são as nossas formas. E vou abrir o parênteses e ele me pergunta aqui o index, ou o nome, certo? O nome que eu vou utilizar aqui vai ser o nome do meu CMB Seleciona Gráficos, pois é ele que vai me informar qual gráfico eu quero mostrar lá no meu formulário. Ponto value. E fecho o meu parênteses. Ponto char. Perfeito? Aqui tem só um sinal de igualdade, pois tudo isso daqui está sendo atribuído à minha variável gráfico. Ou seja, a minha variável gráfico está assumindo todo esse valor após o sinal de igualdade. Então, em outras palavras, quando eu seleciono lá, por exemplo, gráfico 1, aquele nome gráfico 1 basicamente está sendo armazenado e sendo descarregado nesse momento aqui, quando eu estou utilizando o meu CMB Seleciona Gráficos entre parênteses. Perfeito? Então o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte: eu já acertei a minha variável gráfico, agora eu vou, obviamente, manipulá-lo. Então, vou colocar aqui gráfico, que é a minha variável, ponto export, ou seja, vou exportar a minha variável gráfico. Observe que ele me pede alguns parâmetros: o file name, string, filter name, interativo e do tipo booleano. Então, o que eu vou precisar aqui formar para ele é o caminho dessa string, ou seja, o caminho que está salvo, ou o caminho que ele deve salvar no caso. Então, basicamente, o que é que vai acontecer aqui? Vou colocar this workbook, ou seja, este livro, ponto pet. Então, com essa estrutura aqui, this workbook.pet, você que já acompanha o canal já sabe que eu estou capturando o caminho deste arquivo, concatenado com a minha barra, para que eu possa ter acesso à pasta que está salva este arquivo que eu estou executando, concatenado com, aqui eu vou dar um nome para essa imagem, certo? Em outras palavras, eu estou exportando uma imagem, estou dizendo que a imagem vai ser exportada para dentro desse caminho que está salvo este arquivo. Por isso que eu disse para vocês que eu tenho uma pasta aqui onde está salvo o arquivo. Então, nesse momento, observe que eu tenho apenas o arquivo. A partir do momento que executar o código, ele vai exportar a imagem para dentro dessa pasta e depois vai exibir lá no meu formulário. Então, o nome que ele vou dar aqui para a minha pasta, aqui é entre aspas duplas, já que aqui é um texto, e aqui eu vou chamar ele, por exemplo, de meu gráfico. Aqui lembrando que é um texto. Ponto .jpg vai ser sua extensão, ou seja, eu vou salvar lá naquele caminho. Eu vou salvar naquele caminho. Aqui é this workbook, perfeito? Eu tinha esquecido de colocar o book. Então, dentro daquela pasta, ele vai estar exportando o que? O meu gráfico, perfeito? E a partir daí, eu vou utilizar minha variável caminho, que eu declarei do tipo texto, e ela vai assumir o valor, e ela vai estar assumindo este valor aqui, ó. Vou copiar isso daqui para ser mais breve, Ctrl C, Ctrl V. E a partir daí, agora basta eu exibir essa imagem que foi exportada para dentro daquela pasta no meu formulário. Como é que eu faço isso? Vou colocar o nome do meu objeto, para facilitar aqui minha digitação, ponto imagem 1, ponto picture, e vou carregar através da propriedade load picture, e aqui eu informo o que é que eu vou estar carregando no meu objeto image, a minha variável caminho. Como o próprio nome já sugere, ela está armazenando um caminho, perfeito? Quando a gente debugar aqui o código, vocês vão entender bem melhor o que a gente está fazendo aqui.
e coloco o meu end if para fechar nossa estrutura if. O que eu tenho agora a fazer é apenas, vou selecionar aqui o meu userform, vou mudar aqui para o evento initialize, observe que está bem aqui, vou recortar esse código só para a gente fazer aqui bem no topo, e vou colocar o meu mi.cmb, selecionando gráficos, vou colocar nossa propriedade with, nosso comando with, e colocar o nosso end with só para facilitar aqui a nossa digitação. E aqui eu vou estar adicionando as informações que vai aparecer dentro da minha combo box. Ponto add item. E aí eu informo que eu vou querer que apareça lá o meu gráfico 1, o 3, o 4 e o 5. Perfeito? Então vou só colar aqui e vamos alterar aqui os valores. Então, a partir do momento que você cria o seu gráfico aí, o nome que aparecer lá no seu gráfico, você coloca aqui no local do meu. Então esses são os gráficos que eu tenho lá no momento e vamos executar aqui. Como eu disse para vocês, ó, vou enfatizar aqui novamente, eu não tenho uma imagem ainda exportada para cá. Perfeito? Então se eu executar lá o nosso código, deixa eu locar aqui o nosso formulário. Obviamente, se tudo estiver correndo bem, vai funcionar agora. Vamos lá fazer o teste. Ao clicar aqui, não vai fazer nada, porque nesse momento ele verificou que está vazio a minha combo box. Ao informar, por exemplo, o gráfico 1, ao clicar para exibir o gráfico, observe que ele já exibe o gráfico. E se eu for lá na minha pastinha, observe que ele exportou a imagem. Se eu selecionar um segundo gráfico, ele vai sobrepor aquela imagem que está exportada lá na pasta. Vou clicar aqui e observe que ele já exportou para ela. Rapidamente, vamos só fazer um debug aqui para que vocês entendam bem melhor. Deixa eu clicar aqui no meu formulário, exibir aqui a minha propriedade do meu formulário. Vou mudar aqui a propriedade modal para false, para que eu possa estar trabalhando com o formulário e a planilha também simultaneamente. Então deixa eu colocar aqui essa janelinha aqui para o lado e essa aqui para o outro, para que a gente possa entender bem melhor. Vou apagar essa imagem aqui, só para que vocês acompanhem o código. E deixa eu colocar um ponto de interrupção aqui, perfeito? Então antes dele executar o meu código, ao clicar no BTN seleciona gráficos, a gente vai fazer um debug aqui para a gente verificar linha por linha o que está acontecendo. Vou clicar aqui, vou selecionar um gráfico, pode ser o 3, não tem importância qual gráfico selecionar, e basta eu informar o gráfico de forma correta. Vou clicar, abriu a minha janela aqui do VBE e vamos pressionar aqui a tecla F8 para a gente debugar. Setou a minha plan 1, verificou se é diferente vazio, pois está preenchida a minha combo box, e aí a minha variável gráfico vai assumir o valor que estiver no meu CMB seleciona gráfico. Vou colocar o cursor sobre ele e observe que aparece aqui, ó, gráfico 3, pois é a informação que está nesse momento lá na minha combo box, ó. Então deixa eu colocar aqui de uma forma melhor para a gente compreender nosso código. Vou pressionar aqui a tecla F8. A minha variável gráfico, nesse momento, ele vai fazer a exportação aqui para dentro da pasta. Vou pressionar o F8. Observe que já exportou lá. E exportou com o nome que eu dei aqui no código, ó, meu gráfico.jpg, que é a extensão da imagem. Perfeito? Então ele exportou para dentro dessa pasta através do comando dizworkbook.pet, pois eu disse para o meu código que eu quero que você exporte para onde está salvo este arquivo, a imagem com o nome meu gráfico da extensão .jpg. E através desse caminho aqui, ó, através desse comando aqui, do dizworkbook até o JPG, eu estou armazenando na minha variável caminho. Ó. Minha variável caminho assumiu este valor, e agora basta eu pegar este valor que está na minha variável caminho e, através do load picture, jogar para dentro da propriedade picture do meu objeto image. Ou seja, ele vai carregar agora a imagem. Então, se eu colocar aqui para o lado, a janela do VBE, vou pressionar o F8 e instalar o nosso gráfico. Ó. Perfeito? Se eu selecionar um segundo gráfico, vou pegar aqui o 4, por exemplo, vou clicar de novo ele vai vir aqui para a janela do debug. Vou pressionar aqui
o F8. Vamos lá, cliquei de novo e agora sim ele vai debugar. Vou novamente aqui para a minha janela só para que a gente acompanhe o que vai acontecer. Vou pressionar o F8 novamente. Verificou que é diferente vazio. Nesse momento é o gráfico 4. Vamos ver o que vai acontecer com essa imagem. Vou selecionar esse daqui e observar o que vai acontecer. Ó. Exportou já sobrepondo aquela imagem anterior. Assumiu novamente o nome meu gráfico, porém com uma outra imagem diferente. Se eu voltar aqui para o nosso formulário, já trouxe lá, retornando a imagem correspondente ao que eu selecionei aqui, perfeito? Então eu não sei se você já conhecia esse método bem mais prático de fazer exportação de imagem para dentro do formulário, perfeito? Então, para que eu entenda que vocês gostam de conteúdos como esse, é muito necessário que você deixe o seu gostei aí e utilize o campo comentários para me dizer o que tem achado dos vídeos aqui do canal. Então, espero que você possa estar compartilhando esse vídeo nos grupos que vocês fazem parte. Deixe o seu gostei, comente e até a próxima. Valeu!